Ensinamos as crianças a recordar, mas não as ensinamos a crescer. Podemos dar asas às crianças, mas aprender a voar é algo que elas precisam fazer sozinhas. Educar uma criança é ensiná-la a não depender dos adultos, que devem apenas servir de guias, orientando-a para que realize o que deseja da maneira mais adequada e por si mesma. É importante não tentar moldar nossos filhos à nossa imagem e semelhança, pois cada criança, cada pessoa é única e devemos permitir que essa singularidade apareça. A educadora especialista em linguagem e aprendizagem, Natália Calderon, resumiu a questão da seguinte maneira: educar uma criança é como ter um sabonete na mão. Se você apertar muito, ele escorrega para longe. Se pegar com indecisão, ele escapole entre os seus dedos. Porém, se exercer uma pressão suave, mas firme, pode mantê-lo seguro. Não é fácil encontrar o ponto de equilíbrio entre a autoridade e a liberdade, entre a orientação e o livre-arbítrio. Em última análise, os pais educam sobretudo com o próprio exemplo. Se você respeitar a si mesmo e aos outros, as crianças ao seu redor incorporarão essa atitude naturalmente. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais uma segundona abençoada, nessa energia, nessa proposta, né, de pensar, de sair da zona de estagnação, desse movimento do nosso universo intelectual, do nosso universo cognitivo, e usar isso a favor da nossa essência verdadeira, nossa essência pura, para a gente começar efetivamente colocar a mão na massa e ir para a prática, né? Trazer esse aprendizado do nosso universo cognitivo e executar, porque o importante é você vivenciar as coisas e não apenas existir como presença física, né? É fazer a diferença, é vivenciar, experimentar. E é exatamente essa proposta do nosso programa, do Papos Reflexões. Eu já nem sei, eu falei que a gente vai completar 8 anos, mas eu já não sei se é 7, é 8, eu me confundi agora. Falei aí num outro programa que era 8, eu já não lembro mais quando foi. Eu já confundi Jesus com Genésio, que não é muito difícil nessa questão de datas, né? Mas, enfim, estou aqui já há um tempão com essa proposta desse programa. Meu nome é Mônica Salomão, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, consultora de desenvolvimento humano, comunicadora de rádio e um ser humano aprendiz de viver e com vontade de crescer e me desenvolver cada vez mais, porque toda vez que eu venho a esse programa, eu aprendo muito mais me ouvindo falar, ouvindo as minhas reflexões e, consequentemente, isso, para quem está afim, também acaba fazendo a mesma jornada comigo. E é um prazer enorme sempre saber de todo mundo. Eu quero avisar novamente que eu mudei o e-mail do programa. O e-mail era paposreflexões@hotmail.com, mas deu um problema lá no Hotmail comigo e travaram tudo, então não consigo responder ninguém. E aí, então, eu abri um e-mail no Gmail. Então, agora o e-mail do programa é paposreflexões@gmail.com. Tem um monte de gente que me escreveu já para esse e-mail. Fique tranquilo, eu estou organizando as coisas e aí eu logo te respondo, tá bom? Não desanima, tá bom? Porque é uma questão assim, eu não deixo para ninguém responder, eu respondo pessoalmente. E como o volume é muito grande, então às vezes demora um pouquinho, tá bom? Então eu vou respondendo por ordem de chegada e aí tenha um pouquinho de calma, espere que eu logo chego aí em você. Tá bom? E se quiser mandar, pode mandar. Eu respondo com o maior prazer e com o maior respeito.
e me sinto extremamente honrada quando alguém entra em contato comigo, porque faz eu também pensar e aprender sobre as questões, sobre as indagações, ou só quando às vezes tem gente que escreve, não quer nem que eu responda, diz isso no e-mail, só diz, eu só queria desabafar, porque eu sei que você tem a sua ética e eu não tenho coragem de ir no consultório, mas eu só queria que você pudesse ler o meu e-mail. E aí eu respeito e de alguma forma essa energia faz algum sentido para aquela pessoa. Mas esse texto que eu li agora, esse pequeno texto, esse verbete, é daquele livro do Oscar Wilde para Inquietos, de Alan Percy, que é o mesmo autor de Nietzsche para Estressados. E eu abri, né, uma página que eu achei que pudesse trazer um tema bacana para a gente conversar hoje e efetivamente abrir num pensamento, que é esse que eu li, sobre educar as crianças, né? Que faz todo sentido e que é uma realidade que eu vivencio em consultório. Eu antes atendia crianças, mas rapidamente deixei essa ideia de lado porque eu comecei a esbarrar muito fortemente nas resistências muito severas, objetivas dos pais. E aí eu me sentia refém, e aquela criança também refém de pais que não têm disponibilidade para ajudar, auxiliar no tratamento. E ficava uma coisa meio sem uma sensação de que eu estava enxugando gelo, e eu ficava muito aflita, porque aquela criança, eu não tinha como ajudá-la, porque eles não estavam sob a minha responsabilidade efetivamente, né? Eu não tinha pátrio poder sobre eles. E aí eu decidi que eu não ia mais trabalhar com crianças. Só que aí eu atendo adolescentes, então eu fiquei só com os adolescentes a partir de 13 anos, adultos e terceira idade. E, ultimamente, nesses últimos anos, eu tenho esbarrado muito fortemente com a resistência ácida, agressiva, objetiva desses pais com os adolescentes. Os adolescentes não são tão reféns porque eles já têm um pouco mais de, entre aspas, autonomia de sentimentos e coisa e tal. Mas, ainda assim, eu tenho muito trabalho com posturas de pai e mãe quando são chamados ao consultório em relação a adolescentes, né? Quando o adolescente ainda é menor de idade, é de praxe eu ter esse acompanhamento para os pais e também a necessidade por uma questão de facilitação do processo desse adolescente. Olha, eu já tive inúmeros casos onde eu atendi adolescente, atendi pais, e foi um processo belíssimo, porque os pais disponíveis, entendendo com naturalidade que todos nós somos assim, nós vivemos numa cultura que deforma a percepção e o entendimento do que significa ser verdadeiramente pai e mãe, não é ser um autoritário e tentar esculpir o filho à sua moda, mas é aprender a respeitar a dinâmica que existe lá naquele serzinho que nasceu e ser o tutor, o orientador dentro das capacidades daquela criança e não tentar fazer aquela criança, aquele adolescente, se tornar aquilo que eu sonhei, que eu queria ter tido um filho, uma filha, e eu sonhei que o meu filho seria assim, a minha filha seria assado, e aí agora eu quero tornear, eu quero modelar o meu filho para que ele se pareça o máximo possível com aquilo que eu sonhei. E aí, o que eu faço quando eu ajo desta forma? Essa é a nossa educação, essa é a nossa cultura. O que a gente faz quando a gente age dessa forma com os nossos filhos? A gente tolhe, a gente castra e os faz refém das nossas projeções, das nossas frustrações. E normalmente, pai e mãe que faz isso, grande parte,
acontece isso porque está querendo viver a própria vida, a própria frustração, as próprias dificuldades através da conduta do filho. E aí vira um samba louco, porque aquele adolescente perde referencial, não consegue desenvolver uma autoimagem boa, bem burilada, não consegue desenvolver uma boa autoestima porque fica baseado nas críticas, nos julgamentos e nas ansiedades do pai e da mãe. E aí começam uma infinitude de disfunções com aquele adolescente que faz aqueles pais serem obrigados a olhar para onde eles estão maculando esse universo tão bacana. Normalmente, eu tenho muita parceria, muito auxílio de uma parte dos pais. Mas, ultimamente, a grande parte das pessoas, dos adolescentes que eu tenho atendido, vamos dizer, de 100%, ultimamente, o que antes era mais raro, hoje está em torno de 70% de resistência de pai e mãe. Então, o que eles estão fazendo? Eles levam o adolescente lá para eu ver se ele pode ser tratado por mim e se o adolescente aceita também. Aí ele aceita, a gente começa o trabalho e aí eu começo a perceber que aquele adolescente, depois de algumas sessões, tem uma problemática familiar que não é vista, que não é percebida por todos. E aí eu tenho que chamar a família. E aí chamo pai e mãe. E aí o dilema começa. Não, porque você está me acusando? Mas eu não faço isso. O que eu acredito é isso. E meu filho, minha filha tem que agir. O correto é aquilo. E aí eu digo, não é uma questão de correto ou incorreto, certo ou errado. A gente precisa entender como está funcionando a dinâmica e o porquê de ter desenvolvido determinadas disfunções, o que está querendo dizer com isso. Grande parte tem a ver com conduta do enredo familiar. Por isso. Ah, mas agora que é bom, né? Eu aqui me mato de trabalhar, fico super preocupado em prover tudo que é necessário, todo do bom e do melhor. Eu amo incondicionalmente. Mentira, porque não é incondicionalmente, porque se fosse incondicionalmente, o adolescente não teria chegado no jeito que chega no meu consultório. Ah, não, então eu quero o melhor para ela, para ele. Sim, não tenho dúvidas. Mas eu estou dizendo, como especialista que sou, que esse melhor que você está querendo está causando um movimento oposto, está sufocando, está mostrando que esse caminho não é o melhor. Ai, mas tinha que ser assim, é tudo culpa da mãe. Esse tal desse Freud é um horror, porque chega uma hora que tudo é culpa da mãe, e a mãe faz errado. Eu já tive até pai e mãe que olhou para mim e falou assim, é fácil você aí do outro lado ficar me acusando, quando você não consegue fazer o seu trabalho. E aí eu falo com toda a delicadeza, então essa tua agressividade é natural, porque você está se sentindo atingida, acusada, que não é o caso, mas eu estou pontuando. Enfim, os pais estão com uma dificuldade gigantesca de entender a matemática do universo, que é a seguinte: isso não é para um, para outro, é para todo mundo, sem exceção. Não há exceção. Não tem uma exceçãozinha, não há. É para todos nós. Então, funciona assim. A gente decide constituir uma família. Eu vou lá, me apaixono, caso com o dito cujo. E aí eu fico lá e a gente decide ter filho. Então, o que vai acontecer fisicamente? Quimicamente, vou unir metade do meu código genético ao metade do código genético do meu parceiro e faremos um ser vivo que carrega metade do código genético de cada um. Ponto. Fisicamente, a gente entende isso. Agora, emocionalmente, a gente tem dúvidas. Porque emocionalmente, quando eu vou passar o código genético para o meu filho, na hora que a gente está fazendo o neném, eu vou passar também todo o meu histórico emocional junto com o código genético. E o meu marido também, o meu parceiro também. Aí, quando esse bebê se forma, que ele sai, ele vive
essa realidade, essa dinâmica familiar, desde o dia que ele foi gerado dentro da minha barriga. Então, ele sente a energia que conduz a dinâmica familiar, ele sente o tom de voz, ele pode não ter uma compreensão cognitiva ainda, mas ele tem a percepção sensorial, a alma dele, o espírito dele já começa a entender tudo como é o funcionamento, fora a carga que ele traz como espírito que ele já traz. As tendências, os dons, etc. e tal. E os compromissos, para quem é reencarnacionista, os compromissos que ele assumiu com você, com seu marido, com a família, etc. e tal. Aí esse bebê começa a crescer. Ele começa a crescer com um monte de gente olhando para ele e jogando em cima dele um monte de angústia, de projeção, de desejo, de sonhos e fantasias. Ai, meu filho, quando crescer, vai sair com todas as meninas. Vai pegar todas as garotas. Ai, a minha filha, quando crescer, vai encontrar um homem bom, vai se casar, vai ter filho, vai ter uma situação financeira boa. Ela vai fazer balé. Ah, meu filho vai ser jogador de futebol. Ah, minha filha vai ser uma grande artista. Minha filha não vai precisar de homem. Meu filho não vai trabalhar a vida inteira para sustentar o interesseira. E aí, toda essa carga de angústia que tem a ver, na verdade, com o seu enredo mal resolvido, você coloca em cima desse filho. E aí, esse neném vai se tornando uma criança que vai aflorando, vai desabrochando com todas esses enredos que ela vai absorvendo. E, na adolescência, que é a hora da individuação, isso eclode, explode, porque é uma explosão de hormônios, fisicamente, quimicamente. Junto com isso, explode também a vontade de ser eu, indivíduo, de sair do julgo do pai e da mãe, emocionalmente falando, e aprender a me modular, aprender a me desenvolver comigo, com quem eu verdadeiramente sou. Só que aí tá cheio de carga, cheio de emoção, que parte delas não são dele, traz de todo o enredo familiar, e aí, quando tem um enredo que não é visto, não é olhado, não é trabalhado na dinâmica familiar, normalmente o adolescente dá um curto-circuito para chamar atenção, para que aquela família comece a olhar para onde tem que aparar as arestas e aonde é necessário mudar as condutas. Eu dou sempre exemplos muito práticos do dia a dia. Pai que chega falando que a menina é bocuda, que ela não cala a boca, ela é mal educada, fala palavrão, grita, e que ninguém aguenta, na escola ele é chamado, e tararã, tararã, e quando você vê, o cara tá falando e a agressividade dele tá espumando pelas ventas, na hora que ele tá falando da filha. E aí normalmente eu falo, olha pro seu corpo, veja o que você tá sentindo agora. Tô irritado. Vermelho, tô com calor. Então, olha, essa agressividade que você não está enxergando em você, provavelmente você usa isso no seu dia a dia. E quando você enxerga a agressividade na sua filha, essa maneira calorosa de falar, às vezes até além do necessário, te irrita, te causa desconforto porque faz você lembrar daquilo que você não olha para você. Alguns pais entendem isso, absorvem, falam, tem razão, é difícil para mim, o que eu posso fazer e tal, então vamos fazer isso, vamos encaminhar aquilo. Mas grande parte atualmente, não tem nada a ver. Eu já faço, eu tive já caso de ouvir assim, de um cidadão que se dizia intelectualizado e inteligente, né, bem posicionado. Não, eu já faço tratamento. Eu já sei que eu tenho ansiedade, que eu tenho problema, que eu tenho agressividade. Mas o meu filho é outra coisa. Meu filho, você que tem que tratar. Não tem que esbarrar em mim. Como? Se não fosse para esbarrar em você, ele seria filho de outra pessoa, não seu. E aí não entende. E aí, com certeza, esse tipo de perfil de pai, às vezes permanece um pouquinho lá, mas vê que eu não me rendo àquele resultado que ele gostaria, que é continuar a castração que ele começou naquele ser de uma maneira mais estruturada, fazer com que o filho se adeque àquilo que a angústia dele traz, aí tira
o adolescente do tratamento, o que é uma pena, mas se for para ficar querendo queda de braço comigo, então é melhor ir embora, porque eu não me rendo, não faz sentido, né? Naquilo que eu trabalho, eu sei o que eu faço. Então, aí não dá, né? Para ficar gastando tempo e brigando se o outro tá certo, se o outro não tá certo. E aí, um número imenso de pais e mães enlouquecidos que não querem fazer o trabalho adequado, não querem mexer nas próprias feridas, não querem ter trabalho, que como delegam para a escola a questão da educação e confundem tudo isso, delegam também para o terapeuta, para o psicólogo, psicoterapeuta, grande parte dos pais que tem preguiça, que não quer mexer em si, o dever de fazer aquele adolescente voltar a ser tranquilo, ter uma serenidade, uma harmonia, um equilíbrio, só para que ele não precise, ele pai e mãe, não precise mexer aonde ele deixou aí abandonado dentro de si anos e anos a fio. E aí eu explico como é que você quer que o seu filho e a sua filha aprendam algo se você não é o modelo desse algo. Então, se você quer que o teu filho seja tranquilo, você tem que parar de gritar. Ele ouviu você, a infância dele gritando, sendo austero, sendo autoritário, mentindo para as pessoas, não sendo verdadeiro com você e você nem percebendo. E aí você quer que seu filho seja verdadeiro? Você quer que seu filho dê para você algo que você não plantou nele? É impossível. Eu não estou dizendo que não tenha parte do ser humano, daquele espírito, daquele adolescente que já tem as tendências e os dons. Mas quem trabalha isso é quem cuida. Os nossos filhos, tem uma amiga querida que fala que a partir do momento que você decidiu ter um filho, esse filho nasceu, você nunca mais tem anonimato. Porque você vive o tempo todo sendo observado por aquele serzinho, mesmo que você não perceba. Ele está observando o seu tom de voz, ele observa a energia com que você fala, ele observa a sua presença física, o discurso, se ele é coerente ou não com aquilo que é falado. E aí, você se torna o grande modelo. Não daquilo que você sabe que você está passando, mas daquilo que você nem percebe. Este é o grande aprendizado. Então, se você quer filhos melhores, se você quer ajudar seu filho adolescente na problemática que ele está vivendo, olhe para dentro. Faça a reforma íntima. Comece em você a mudança que você quer ver naquele guri, naquela guria. E aí, você vai ver como a coisa muda de figura. Esse tema dá pano para manga. Vai que vai. Mas a gente precisa parar agora, porque eu quero mandar beijo, abraço, cheiro e amasso, uma cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Beijocas para duas pessoas queridas que fizeram aniversário ontem. A Nádia Moura, que fez ontem, e o queridão João Castelo, lá de Vinhedo. Beijo. Parabéns também para o Wallace Lima, a Sol Vitor e a Luísa Yoko, que aniversariam hoje, dia 20 de outubro. Parabéns também para a Ananda Bilheiro e a Daniela Guazelli, que aniversariam dia 21 de outubro. Parabéns também para Miriam Sonobi, Luiz Celso Freitas, Fernando Matheus, o Fefeu e o João Mário Guerreiro, meu teacher, que faz aniversário dia 22 de outubro. Parabéns também para Renata Pfeiffer Macedo e para Lininha Silvino, lá de Vinhedo, que faz aniversário dia 23 de outubro. Parabéns também para Aurora Bittencourt, o Sidney Moura Ferreira, a Veridiana Morazi Aguiar e a Nívia Seragioli, que aniversariam dia 24 de outubro. Parabéns para a Luzinha Perundini de Souza, a Helenita Domingos da Silva e o Daniel Ribeiro, que aniversariam sabadão, dia 25 de outubro. E, finalmente, parabéns para o Otacílio de Paula e o Denis Moura Velasco, que aniversariam dia 26 de outubro, domingão. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Ainda dá tempo? Então, olha, se você está aí me escutando, quer receber uma bênção, se coloque aí com a coluna ereta. Eu vou emanar agora uma diksha bem gostosa aí para você, para que todas essas informações penetrem em você e a gente possa terminar esse programa com uma sensação de bem-estar, de reorganização dessa nossa energia, do nosso físico, do nosso mental, do nosso emocional e do nosso espiritual. Inspire, grandão.
Inspire lenta e profundamente. Fique por uns instantes quietinho. Vá percebendo essa energia no seu corpo. Vá deixando a bênção se assentar. Depois de alguns minutinhos você pode abrindo os olhos, respirando profundamente e ficando com essa energia tão preciosa da bênção da unidade. Uma excelente semana e até segunda-feira que vem. Some